Ter a coragem de ser insignificante. Só meio estranho, né? Quase um contrassenso. Mas e se a gente pensar por outro lado? E se aquela nossa vontade, sabe, de ser super importante para alguém, de ser essencial, e se isso estivesse, na verdade, atrapalhando a vida dessa pessoa, impedindo ela de andar para frente? É uma ideia, nossa, bem forte, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, como essa dinâmica funciona na prática. É uma pergunta pesada, eu sei. Mas olha, ela toca num ponto, numa dinâmica psicológica que muitas vezes acontece bem debaixo do nosso nariz, sabe? Nos nossos relacionamentos mais íntimos, com as pessoas que a gente mais gosta e a gente nem se dá conta. Então, para a gente entender isso de verdade, na prática, vamos mergulhar numa história. Uma história real que, olha, ilustra perfeitamente o que se chama de dilema do Salvador. Tudo começa com uma filha que carrega um peso enorme, um sentimento de culpa que a consome. E de onde vem essa culpa toda? Vem da mãe dela. A mãe estava no hospital, já fazia um tempão, a saúde bem frágil e o pior, sem nenhum sinal de que as coisas iam melhorar. E a filha, claro, se dedicava de corpo e alma. Cuidava da mãe o tempo todo. Mas, por mais que ela se esforçasse, sabe, nada mudava. Imagina a sensação de se sentir totalmente responsável e, ao mesmo tempo, completamente impotente. É um ciclo que não tem fim, de cuidado, de esperança e de muita frustração. É exatamente neste ponto que a história dá uma virada completa. E se a gente pensasse que o problema, a doença da mãe, estivesse de alguma forma sendo útil para alguém? É claro que de forma inconsciente, ninguém está falando de maldade aqui. Pode parecer muito esquisito falar isso, mas, às vezes, um problema continua ali, firme e forte, porque ele está preenchendo uma lacuna, uma necessidade emocional que está escondida. Aquela situação ruim, de repente, ganha um propósito que ninguém enxerga. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, o desejo consciente, aquilo que ela falava para todo mundo e para si mesma, nossa, eu quero muito que a minha mãe melhore. Mas lá no fundo, no inconsciente, tinha outra coisa. Uma necessidade que dizia, eu preciso que a minha mãe precise de mim. Percebe? A doença da mãe dava um papel para a filha, um propósito, sabe? O papel da heroína, da salvadora. E isso traz um sentimento de importância muito poderoso. Olhando por esse ângulo, a pergunta muda completamente de figura, né? Será que era só a doença que mantinha a mãe naquela cama? Ou será que a necessidade da filha, essa necessidade de ser a cuidadora, de ser essencial, não estava, de alguma forma, contribuindo para que a mãe continuasse doente? Bom, e para sair de uma armadilha dessas, que é totalmente inconsciente, a solução exige uma dose gigantesca de coragem. E a chave é justamente essa. A filha precisava encontrar a coragem de ser insignificante. O que isso quer dizer? Quer dizer abrir mão daquele papel de heroína. Aceitar não ser a pessoa mais importante, a figura central na história da recuperação da mãe. E foi exatamente isso que ela fez. Ela tomou uma decisão que, com certeza, foi muito difícil, de focar a energia dela na própria vida. E olha, isso não é abandono, de jeito nenhum, isso é libertação. Porque ao cuidar de si mesma, ela na verdade libertou a mãe daquela obrigação inconsciente, a obrigação de precisar dela para tudo. E aí, o que aconteceu depois que ela tomou essa decisão? O resultado é, para dizer o mínimo, surpreendente e revela uma coisa bem maluca, um paradoxo mesmo, sobre o que é cuidar e o que é amar. O que será que aconteceu quando a filha, de propósito, resolveu ser insignificante na vida da mãe e seguir em frente? É de cair o queixo. Pouquíssimo tempo depois que a filha decidiu focar em si, a mãe, aquela mesma mãe que não melhorava de jeito nenhum, que estava estagnada, de repente, melhorou e teve alta do hospital. E essa história, nossa, ela mostra a lição central de um jeito cristalino. Quando a filha largou mão da necessidade de ser a salvadora, ela, sem querer, deu para a mãe o espaço que ela precisava para se curar. A liberdade do outro, muitas vezes, começa com a nossa própria liberdade. Certo, agora vamos trazer isso para nossa realidade. Como é que essa ideia funciona no dia a dia? Porque vamos combinar, essa dinâmica não acontece só em casos super extremos como esse, não. É só a gente parar para pensar onde é que as pessoas se apegam a esse papel de salvador. Às vezes é com um ex-parceiro, sabe? Aquela relação que já acabou, mas a pessoa não consegue se desligar.
Ou então com filhos, que já são adultos, mas que continuam sendo tratados como se precisassem de ajuda para amarrar o sapato. Ou até com um amigo, que está seguindo um caminho diferente do que a gente imaginou para ele, e a gente fica ali tentando salvar. O ponto-chave aqui é entender que a mudança tem que partir de dentro. É muito comum a gente ouvir, fulano me prende, ciclano não me solta. Mas a verdade, na maioria das vezes, é que o apego parte da gente. É a nossa necessidade de ser importante que acaba falando mais alto. E para fechar, fica uma reflexão. Quem será que na vida de alguém poderia finalmente florescer, crescer de verdade, se essa pessoa tivesse a coragem de se tornar um pouquinho menos essencial? É um pensamento que desafia a gente, né? Mas que pode ser a chave para construir relações muito, mas muito mais livres e saudáveis para todo mundo.